Buenas. Então vai ser um código rápido, um vídeo rápido aqui para mostrar como que a gente pode usar a regra de coloração, né, em ferramentas como o monitor de mercado e a grade de cotação, tá? Então vamos lá. Eu vou deixar aqui, né, como sempre, os links, né? Peço que você se inscreva no canal, se quiser, se puder, aí ajuda bastante, né? scapp.link/códigos é onde a gente disponibiliza todos os arquivos, tá? Que a gente discute e vê aqui no canal, né? Para você fazer o download com o código aberto, para você quiser estudar ou quiser simplesmente importar para o Profit e usar, né? Ah, Passou ali também o link do nosso grupo do Facebook, onde a gente consegue interagir mais, né? Então recomendo você fazer parte. Então eu tenho aqui a grade de cotações e o monitor de mercado, tá? Já pré-configurados. Fica aqui em cima, né? A gente tem aqui a grade de cotações neste botão e o monitor de mercado aqui, tá? Eu configurei o monitor de mercado para agrupar por variação, né? Então você note variação positiva e negativa ficam aqui separados, né? Ele usa a coloração já nativa, né? Verde e vermelho para demonstrar essa variação, né? Por exemplo, aqui na variação positiva, quanto mais clarinho, né? Maior a variação, quanto menor a variação positiva, no caso, né? Mais escuro fica o quadro, né? E, por consequência, também menor, né? O bloquinho vai ficando menor também, né? Eu coloquei aqui por variação mensal, né? Obviamente, você pode configurar da forma que você achar melhor, tá? A grade de cotações, eu selecionei aqui a lista do Ibovespa, né? A única coisa que eu fiz foi dar uma filtrada aqui nos tópicos, né? Porque eu acho que fica muito poluído, né, quando ele está nativo, mas também tudo critério seu aí de configurar como você prefere, né? Então, o que, que é esse código? O código é muito simples, é simplesmente para a gente fazer um teste, tá? Quem lembra aí do Eden dos Trades, do Stormer, né? É basicamente olhar, observar duas médias móveis, né? De 8 e 80 períodos, né? E estando ambas viradas para cima, né? Ele vai pintar de amarelo, né? Mostrando para nós aí o que o Stormer chama aí do Eden dos Traders, né? Claro, existem formas mais complexas, mais robustas de fazer isso. A gente tem outros vídeos aí sobre busca de tendência, até mesmo sobre o Eden dos Trades, tá? Aqui é só um exemplo, né? Mas basicamente o que a gente está fazendo é observando uma média móvel, né? Olhando dois pontos, é verificar se, bom, se o ponto atual está maior que o ponto anterior, é porque este valor, essa linha está subindo, né? Simples assim, né? E a gente faz isso observando as duas médias, 8 e 80. Né? Agora, qual que é o problema? Observe, ou vamos até desenhar aqui, vamos imaginar que a gente tem uma média que está subindo, daí. Então vamos desenhar aqui um pouquinho mais de espaço, né? Então a gente vai desenhando os pontos. A gente tem um ponto aqui, então está subindo, o próximo está subindo, porém ela dá uma pequena corrigida, né? E aí, teoricamente, você pode, né, dentro deste modelo que a gente está buscando, não é mais um Eden dos trades, né? Mas pode ser que era simplesmente um pequeno recuo, né? Em comparação no todo, no maior, na visão ampla, né? Foi uma pequena correção, né? Então você note que, querendo ou não, é uma limitação deste código, né? Por isso a gente tem outros modelos aí que talvez sejam mais eficientes, né, nesse tipo de busca de tendência. Como eu falei, é um teste bem simples, então é um código bem simples, né? Você pode argumentar que a partir dessa informação, então, aí você pode, né, observar o gráfico como um todo e, né, definir se de fato faz parte ou não aí dessa característica, né, de tendência de alta. Então, note que em ambas ferramentas você tem aqui o botãozinho, né, do pincel que seria para coloração. Então, se a gente adicionar aqui a coloração no monitor de mercado. Então, cadê aqui? SCAPP Eden, eu acho que eu chamei Eden Grade, tá? Esse arquivo vai ficar disponibilizado. Note que quando eu adiciono, não necessariamente a grade, né, do monitor de mercado é atualizada imediatamente, né? Note que não aconteceu nada. Se eu clico no gráfico, aí então ele responde, tá? E note que você vai perceber que muitas vezes, né, a grade ela ou está em constante atualização, né, ou não tem informação final, né? Por que isso? Bom, se a gente olhar então a grade de cotação como um exemplo, né, e é melhor porque ela está em lista, vamos adicionar aqui também, ó, mais
A vantagem aqui da grade de cotação é que você tem a busca, né? Então eu posso buscar aqui, ó. Vou adicionar essa regra, vou dar um OK. Né? O que acontece? Note que, né, note como ele vai começa a popular essa informação, né? A informação começa a aparecer. Porque imagine, né, assim como no screening, o que ele precisa fazer? Ele precisa testar esse código em todos os ativos. Então ele vem e testa aqui na Ambev, aqui na Amer3, Açaí e assim por diante. Só que, claro, né, até o momento que ele chega lá no último ativo, né? Pode ser que o primeiro lá já esteja desatualizado, ele tem que voltar e começar a testar de novo. Portanto, esse tipo de código, assim como o screening, né, usando grade de cotação ou monitor de mercado, ele está em constante atualização. Né? Ele precisa constantemente retestar todos os ativos da lista para confirmar se aquilo ainda é verdade. Né? O mercado fechado agora não é tanto problema. No mercado aberto, né, obviamente a informação de preço é volátil, né? Ela está sempre alterando, está sempre se atualizando. Então, por isso o software precisa constantemente ficar retestando e pode haver sim um delay, né, nessa informação. É natural, claro, depende também do tamanho da lista que você tem, né? De ativos, depende da complexidade do próprio código, né? Para o software ficar retestando. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Mas, para a gente ver aqui o resultado final, a ideia final, né? Vamos pegar aqui, eu já estou na Petro, mas vamos pegar aqui a Embraer 3. Pronto. Embraer 3. Note que, né, ele pintou de amarelo no nosso monitor de mercado. Por quê? Porque ambas as médias estão viradas para cima, que foi a condição que a gente determinou, né? Então, se a gente olhar aqui na nossa grade de cotações, note que ele está aqui, ó, a Embry 3, ó, que está aqui, né? Tá pintada de amarelo. Claro que é um amarelo, ele simplesmente tenta adicionar uma camada de amarelo, não é um amarelão forte, né? Então ele fica como ele sobrepõe a cor, né, da ferramenta, ele fica com uma cor mais escura, né? Obviamente você pode fazer experimentos aí para achar uma cor que se adeque melhor ao que você precisa, né? Mas, obviamente, vamos pegar então um papel que não tem aqui, vamos pegar a Rent 3 aqui, por exemplo. Aqui, obviamente, você vê que, apesar da média móvel de 5, que é a amarela aqui, né? Eu acabei não mencionando, mas esse código aqui, ó, a gente tem a média móvel amarela, que é de 5 períodos, não, perdão, 8 períodos, e a púrpura de 80, né? A amarela de 8, né? Obviamente, ela tá virada para cima, mas a de 80 não. Tá claramente caindo aqui, né? Portanto, não faz parte do nosso o que o Stormer chama aí do Eden dos Trades, né? A gente precisa que ambas estejam viradas para cima, né? Então, funciona como um filtro, né? Um filtro de mercado, né? Você pode aplicar aí na sua grade de cotação, né? Conforme você acompanha o mercado, né? E funciona como um filtro para determinar se determinados aí ativos ou papéis estão satisfazendo uma condição aqui, né? Então pode ser uma ferramenta muito útil, né, de informação, né, usar a coloração, mas que precisa ter consciência, né, que, por exemplo, esses são gráficos de períodos diários, né? Gráficos muito curtos, né, por exemplo, 1 minuto, né, essa informação está constantemente sendo reatualizada, né? Por exemplo, uma média móvel num gráfico de 1 minuto fica muito mais com muito mais ruído, muito mais volátil, né? Muito mais para cima e para baixo do que uma média, né? Num gráfico um D, um S, né? Então entenda que quanto menor o período gráfico que você estiver trabalhando, né? E aplicando esses códigos, né? Mais problema você pode ter com esse delay, né? Esse delay da informação, né? De ter que retestar, constantemente retestar, né? Então, pode ser que no momento que a informação se atualize aqui para você, já seja tarde demais, por exemplo, né? Então, essa é uma limitação que não tem como resolver? Ter até tem, né? Você melhora o processamento do software, né? Do computador, etc e tal, mas sempre vai existir um limite físico, né? De possibilidade que você não vai conseguir ultrapassar, né? Então, né? Por exemplo, para
Eu digo isso por quê? Porque para, por exemplo, estratégias de scalping, né, já fica mais difícil, né, aplicar esse tipo de funcionalidade, né? Já fica mais complicado, né? Para um gráfico um D, um S, né, até mesmo 60 minutos, né, não tem tanto problema. Talvez até gráficos menores, né, 15 minutos, 30 minutos, né, desde que a estratégia não seja uma estratégia tão de movimentos tão curtos, né? Pode ser que se adeque ok, né? Mas é isso aí. Então, queria mostrar essas duas funcionalidades, né, nessas duas ferramentas, monitor de mercado e grade de cotações. A gente então se vê aí nos próximos vídeos. Valeu!